Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Manual de Fisiologia Humana. Hoje eu tenho a honra de receber o professor Paulo. Professor, muito obrigado por aceitar o convite. Se apresente um pouco, fale sobre sua aula. Tudo bem, pessoal? Como o Alan me apresentou, eu sou o professor Paulo Eduardo, mais conhecido como Dudu. Sou cientista do grupo de estudos e pesquisas em fisiologia do exercício aqui da Unifesp. Sou docente universitário em algumas instituições aqui da Baixada Santista. Atualmente a minha linha de pesquisa é com treinamento aeróbico, treinamento intervalado e fadiga, em metabolismo energético. E hoje na aula nós conversaremos um pouco a respeito do metabolismo energético em geral e o treinamento físico e o exercício físico. Se você gosta desse tema e ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixe o seu like e vamos para a aula. I have you. Bom, pessoal, então vamos para a nossa aula sobre metabolismo energético e exercício físico. Bom, inicialmente é necessário nós definirmos o que é bioenergética. Então, bioenergética é a conversão de alimentos em energia. Quais seriam esses alimentos? Seriam os macronutrientes, como por exemplo carboidrato, lipídio e proteínas. Tá? E para que eu tenha a liberação de energia, é necessário que ocorra a hidrólise de ATP. Então todos vocês devem conhecer qual é a reação de hidrólise de ATP. Então eu tenho uma molécula de ATP com uma molécula de água a partir da enzima ATPase e ao final eu vou ter os seguintes produtos: ADP, adenosina difosfato, um fosfato inorgânico, energia e a liberação de íons de H+, íons de hidrogênio. Tá? Seria muito bom se esse estoque de ATP ele fosse ilimitado, porém não é isso que acontece. O estoque de ATP intramuscular ele é muito limitado, com aproximadamente 24 milimol por quilo de massa magra. E então faz necessário outros sistemas energéticos para ressintetizar esse ATP, que tem um estoque limitado. O primeiro sistema energético que vem à nossa cabeça, que seria um sistema para atividades intensas e de curtíssima duração, é o sistema fosfogênico, também denominado popularmente como metabolismo anaeróbio alático. Contudo, pessoal, a concentração de fosfocreatina no músculo esquelético ela é limitada também, apresentando uma concentração de 80 milimol por quilo de massa magra. Nós temos outro metabolismo que contribui com a ressíntese de ATP, que é o metabolismo glicolítico, também conhecido como metabolismo glicolítico lático. Então é aquele metabolismo em que ao final o piruvato ele será reduzido a lactato. Então nós temos a degradação da glicose, que nós chamamos de glicólise, e a degradação do glicogênio, que nós denominamos de glicogenólise. Tá? Então o metabolismo glicolítico ou metabolismo anaeróbio lático é o metabolismo em que ao final eu terei a produção, a formação de lactato. E em último, didaticamente aqui na apresentação, eu lhes trago o metabolismo oxidativo, a fosforilação oxidativa, também denominada popularmente como metabolismo aeróbio. Então, o metabolismo oxidativo, nós podemos utilizar para oxidar o substrato. Esse substrato pode ser o carboidrato, a gordura ou as proteínas. E no metabolismo oxidativo, nós temos a famosa respiração mitocondrial. Então, nessa figura, eu mostro vocês a integração entre os três sistemas energéticos. Sistema fosfogênico, metabolismo glicolítico, como produto final o lactato, e o metabolismo oxidativo. Vejam que a glicólise e a glicogenólise e o sistema fosfogênico ocorrem
no citoplasma, enquanto que o metabolismo aeróbio, o metabolismo oxidativo, ocorre na mitocôndria. É importante frisar nesse slide, nesse conteúdo, que quando nós nos referimos a diferentes sistemas para geração, para ressíntese de ATP, nós estamos falando sobre predominância e não sobre exclusividade. Então, nunca um sistema de geração de ATP ele é exclusivo, e sim, ele sempre predomina sobre o outro, tá? Então, eu trago essa pergunta: o que é um exercício aeróbio? Então, um exercício aeróbio, nós podemos dizer que é um exercício em que há uma produção de energia, uma ressíntese de ATP, a partir da respiração mitocondrial. E quando eu falo sobre respiração mitocondrial, eu me refiro à oxidação de carboidrato, lipídio, proteína. Eu me refiro ao famoso ciclo de Krebs, ou também conhecido como ciclo do ácido tricarboxílico. Apenas uma curiosidade, eu prefiro denominar o ciclo do ácido tricarboxílico por esta nomenclatura, porque o Krebs ele determinou outros ciclos também. Então é muita injustiça nós chamarmos apenas um ciclo como ciclo de Krebs. E nós temos na respiração mitocondrial a cadeia de transporte de elétrons. Então, quando a gente falar o que é um exercício aeróbio, é um exercício em que a ressíntese, na ressíntese de ATP, ela predomina o metabolismo oxidativo, a respiração mitocondrial. Certo, aqui nessa figura eu trago uma abordagem clássica presente em muitos livros texto de fisiologia do exercício. E nessas abordagens clássicas, elas nos mostram que o predomínio energético do metabolismo aeróbio durante um exercício máximo, ele ocorre a partir do quinto minuto, a partir do terceiro minuto, como nós podemos identificar nesse ponto. Então, em vermelhinho, nós temos o metabolismo energético ressintetizando ATP. Vejam que ele passa a ser predominante a partir do terceiro minuto. Então, isso é uma abordagem clássica. Porém, será que os estudos eles confirmam essa abordagem clássica? Será que é isso realmente que acontece durante um exercício? Vamos dar uma olhada. Eu trago esse estudo clássico, só uma ressalva. Todos os estudos que eu apresentar nessa aula estarão disponíveis no link que está abaixo do vídeo. Tá? E todos esses estudos, propositalmente, são estudos clássicos da década de 90 e esse do ano de 2000. Tá? Por quê? Para mostrar que muitas vezes a gente transfere um conhecimento ou a gente tem um conhecimento e, na verdade, ele é ultrapassado há um bom tempo. Tá? Então, esse estudo do Spencer, ele teve como objetivo descrever a contribuição energética durante o exercício máximo em diferentes distâncias, 200, 400, 800 e 1.500 metros. Então, vamos ver qual é a contribuição energética nessas diferentes distâncias. Olha lá, pessoal. Quando eu tiver o quadradinho, significa que a ressíntese, eu estou mostrando o metabolismo aeróbio. E quando eu tiver a bolinha, metabolismo anaeróbico. Então vejam que nos 200 metros, a predominância na ressíntese de ATP durante todo o exercício foi do metabolismo anaeróbico, como nós podemos ver aqui em cima. Nos 400 metros, a predominância ela teve um início com o metabolismo anaeróbio. Então, no início dos 400 metros, o metabolismo anaeróbio predominou. Porém, conforme o exercício ele foi continuando, a partir do 32º, o metabolismo aeróbio passou a predominar na ressíntese de ATP. Então vejam, nos 400 metros, que é uma prova muito intensa,
A partir do 32º, o metabolismo aeróbio passou a predominar na ressíntese de ATP. Nos 800 metros, como a distância era maior, a intensidade foi reduzida. Então, nos 800 metros, o predomínio aeróbio ele passou a contribuir mais, ou seja, teve um predomínio aeróbio a partir de 26 segundos. E nos 1500, devido a uma maior distância, uma menor intensidade, o predomínio aeróbio iniciou-se a partir dos 18 segundos. Então vejam, se nós pegarmos como parâmetro nessas figuras os 400 metros, que é uma prova muito intensa, a partir do 30º, o predomínio metabólico é aeróbio. Tá? Nesse gráfico eu mostro a contribuição de cada metabolismo na ressíntese de ATP. Então vejam que nos 400 metros, o metabolismo aeróbio contribuiu com 43%. Então, nós não podemos dizer que a prova de 400 metros ela é predominantemente aeróbia. Por quê? Porque o metabolismo aeróbio não contribuiu com mais de 50%. Porém, nos 800 metros, já é predominantemente aeróbio. Vejam, 66% da ressíntese de ATP foi devido ao metabolismo aeróbio. Nessa tabela, se nós analisarmos a intensidade dos 800 metros, por que eu peguei 800 metros? Porque foi a distância em que predominou-se o metabolismo aeróbio. Vejam que a amostra do estudo, a intensidade média da amostra foi de 113% do VO2 máximo, ou seja, 13% acima do máximo. Então, mesmo em exercício muito intenso, acima do VO2 máximo, o predomínio é aeróbio. Então, aquela história de 3 a 5 minutos para você ter um predomínio, uma predominância aeróbia, ela não foi confirmada nesse estudo. Trago outro estudo, lá de 1999, antigo, né, pessoal? Nesse estudo, os autores analisaram a ressíntese de ATP durante o exercício máximo com duração de 30 segundos. Então, foi um único estímulo, com duração de 30 segundos. O que eles analisaram? A taxa de degradação e síntese de ATP e a contribuição energética para a ressíntese de ATP. Nesses gráficos, eu trago uma informação a título de curiosidade. Os autores os resultados mostraram que a concentração de ATP não é o fator limitante do exercício. Então, a concentração de ATP muscular dificilmente ela vai reduzir além dos 62%. Nessa outra figura, a título de curiosidade também, eles mostraram que durante os 30 segundos, a dependência na ressíntese de ATP é maior do glicogênio do que da glicose. Então, o nosso organismo ele prioriza o glicogênio ao invés da degradação da glicose. E nessa figura eu mostro a integração dos 3 diferentes sistemas. Então vejam que até o 7º segundo a predominância é a anaeróbia alática, sistema fosfogênico. É isso que o gráfico mostra. Então em amarelinho a predominância foi alático, a fosfocreatina. A partir dos 15 segundos, a contribuição da via anaeróbia lática ela foi reduzida. Então, aqui nos 7 segundos, houve um aumento da contribuição do metabolismo anaeróbio lático. A partir dos 15 segundos, a contribuição do metabolismo anaeróbio lático reduziu-se. E com 10 segundos, então vejam, no início dos 30 segundos, 86% da potência aeróbia para gerar energia foi atingida, mostrando que num único sprint com duração de 30 segundos, a partir em 10 segundos, com duração de 10 segundos, 86% da potência aeróbia foi atingida. Então aqui eu trago algumas conclusões em cima desses estudos que eu mostrei.
Então, o metabolismo aeróbio é predominante em exercícios de alta intensidade, como nós vimos no estudo do Spencer, lá de 2000. O metabolismo glicolítico lático é preferencialmente mantido graças ao glicogênio. O treinamento da potência anaeróbia alática. Se eu quiser treinar a potência anaeróbia lática, eu tenho que priorizar nos meus estímulos. Tenho que priorizar estímulos com duração de 7 segundos. Treinamento da potência anaeróbia lática com a produção do lactato. Tenho que priorizar estímulos com duração de 15 segundos. E em 10 segundos de exercício máximo, a potência aeróbia atingiu 86% da capacidade de gerar energia. Então vejam que logo no início do exercício, dos 30 segundos, o metabolismo aeróbio teve uma contribuição, ou seja, o metabolismo aeróbio quase que atingiu 100% da sua capacidade para gerar energia. Trago outro estudo do Gaetanos, outro estudo clássico. Nesse estudo, avaliou-se a contribuição energética em 10 sprints. Então, olha lá, pessoal. Cada sprint teve duração de 6 segundos de esforço all out, sem dosar a intensidade. O sujeito realizou o maior esforço que ele conseguia. E esses 6 segundos foram intercalados com 30 segundos de recuperação passiva. Pessoal, olha aqui no primeiro sprint, a contribuição da produção anaeróbia de ATP no primeiro sprint, proveniente da glicólise, a degradação da glicose, 39,4 milimol por quilo de massa magra, enquanto que da fosfocreatina, 44,3. Vejam que, no último sprint, a contribuição dos dois metabolismos, glicolítico e fosfogênico, diminuiu 39,4 para 5,1, 44,3 para 25,3. O que os autores mostraram? Que se reduziu-se a produção anaeróbia de ATP, houve um aumento na produção aeróbia de ATP. Porém, pessoal, isso aí nos leva à seguinte condição. Tudo bem, eu aumento a contribuição do metabolismo oxidativo, porém eu tenho uma queda no rendimento, como nós podemos observar nesse gráfico. Tá? E nessa tabela, eu mostro que a produção de lactato, olha aqui, no primeiro sprint, antes do primeiro sprint, foi de 3,8, ao final do primeiro sprint, 28,6 milimol. Enquanto que no último sprint, antes do sujeito realizar o 10º sprint, a produção era de 116, a concentração, e ao final do último sprint, a concentração foi de 112, ou seja, a concentração reduziu, indicando que, ao invés do piruvato ser reduzido a lactato, o piruvato foi oxidado em acetilcoenzima A. E essa acetilcoenzima A, ela faz parte lá do ciclo do ácido tricarboxílico, ou popularmente conhecido como ciclo de Krebs. Então, os autores concluíram que no sprint 1 a potência foi mantida graças à fosfocreatina e à glicogenólise anaeróbia. Enquanto que no sprint 10, a potência foi 73% inferior comparada com o sprint 1, porém a ressíntese de ATP foi derivada principalmente do metabolismo oxidativo. Então é um preço que se paga. Aumenta a contribuição do metabolismo oxidativo, reduz-se a potência. Então, pessoal, aqui eu trago um exemplo de como modular o metabolismo energético durante treinamento intervalado. Por que eu escolhi o método treinamento intervalado? Porque é um método que hoje em dia é muito aplicado no alto rendimento, nas academias, para diferentes objetivos. Então, por isso que eu escolhi explicar como modular o metabolismo durante esse método. Então vejam lá, no estudo de Gaetanos, que eu acabei de mostrar para vocês, o protocolo foi o seguinte: 10 sprints com 6 segundos de duração por 30 segundos de recuperação passiva. O que o Gaetanos mostrou?
que o tempo ele foi insuficiente, esses 30 segundos foi insuficiente para ressintetizar a fosfocreatina. Por isso que houve o aumento da contribuição do metabolismo aeróbio. Vamos pensar em outra situação. 10 sprints, com 6 segundos de duração cada sprint, por 5 minutos de recuperação passiva. Pessoal, se eu oferecer um tempo de 5 minutos de recuperação passiva, é um tempo suficiente para ressíntese de fosfocreatina. Eu consigo ressintetizar aproximadamente 90% da fosfocreatina. Se eu consigo ressintetizar a fosfocreatina, no próximo sprint, a fosfocreatina vai ser utilizada predominantemente novamente para ressintetizar o ATP. Então veja, se eu modular apenas o tempo de intervalo, eu consigo modular qual será o substrato energético durante o meu estímulo. E para finalizar, eu trago o último estudo. Nesse estudo, no Parolin, eles avaliaram a regulação das enzimas glicogênio fosforilase. A glicogênio fosforilase ela está relacionada com a degradação do glicogênio, tá? E a piruvato desidrogenase. A piruvato desidrogenase está relacionada com a oxidação do piruvato. O estímulo foi composto por 30 segundos ao out, por um intervalo de 4 minutos de recuperação passiva. Vamos aos resultados. Vejam que a degradação do glicogênio, então na bolinha branca, primeiro sprint, na bolinha fechada, último sprint. A degradação do glicogênio foi maior a partir da ação enzimática, a gente consegue afirmar isso. Foi maior no primeiro sprint, porém, a partir do 15º segundo, essa degradação reduziu. Então, no início, houve uma grande degradação de glicogênio. Enquanto que no último sprint, a degradação de glicogênio ela foi significativamente menor comparada com o primeiro, mostrando que no último sprint, o organismo dos voluntários não dependeu predominantemente da degradação do glicogênio. A atividade da piruvato desidrogenase, olha aqui pessoal, no último sprint ela já estava mais elevada, indicando que o piruvato ele não estava sendo reduzido a lactato, e sim oxidado a acetil-CoA, indicando que o metabolismo oxidativo estava contribuindo muito mais para a geração de energia quando comparado com o primeiro sprint. Aqui nós temos a produção total de ATP e vejam que a parte em preto ela indica o metabolismo oxidativo, o metabolismo aeróbio. Então o metabolismo aeróbio aumentou a sua contribuição no último sprint, mostrando que esse estudo e os outros já mostrados indicam que conforme eu aumento a quantidade de sprints, a contribuição do metabolismo oxidativo ela aumenta também. Obrigado, pessoal. Agradeço a todos. Bom, gostaria de agradecer essa aula, professor. Professor, muito obrigado. Se quiser agradecer alguém. Obrigado, Alan, pelo convite. Obrigado ao pessoal que assistiu a aula. Espero que eu os tenha deixado com mais dúvidas do que esclarecimento, porque é a partir das dúvidas que nós buscamos novos conhecimentos. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Com certeza. E lembrando, se ainda não é inscrito, se inscreva. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, que a gente vai tentar te ajudar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.